Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Vamos falar hoje da minha profissão. A minha profissão é ser ator, artista, especificamente comediante, humorista. Eu não sou exatamente um profissional comentarista de economia ou de política. Há tempos atrás eu publiquei um vídeo aqui no YouTube dizendo que durante a ditadura militar as coisas estavam fora do lugar. Engenheiros eram dirigentes de luta armada, médicos eram donos de aparelhos onde escondiam subversivos, perigosos, professores não eram professores, Marias não eram Marias, eram Esmeraldas, Esmeraldas não eram Esmeraldas, eram auxiliadoras, Ricardo não eram Ricardos, eram Esteves, Esteves não eram Esteves, eram João. Os nomes e os lugares estavam todos fora do lugar porque a clandestinidade, a ambiguidade da ditadura exigia isso. Parece que hoje nós estamos começando a viver a mesma coisa. Nós temos um comediante, um humorista que se obriga a ocupar um lugar, um espaço vazio para poder fazer comentário político, para poder dar sua opinião como cidadão, quando deveria estar cuidando de fazer humor, de fazer comédia apenas, de me distrair e levar a minha vida. E temos um presidente que se mede a ser humorista e se mede a ser comediante. Presente à Marcha com Jesus, promovida pelo Conselho de Entidades Evangélicas, qualquer coisa parecida, agora, neste final de semana passado, Bolsonaro se proclamou cristão. Se proclamar cristão é muito bom. Eu conheço milhões de católicos que dizem que são católicos e sequer vão à missa no domingo, sequer obedecem ao Papa, sequer seguem a orientação sobre o que seja o catolicismo. Ao contrário, a maioria deles frequentam tendas espíritas, centros de umbandas, vovó cambindas, tarô, tarólogos, coisas desse tipo. Também existem milhões de pessoas que se dizem cristãos, evangélicos, e necessariamente o que fazem é ir ao culto uma vez por semana, ou procurar seguir vagamente a questão bíblica. Bolsonaro se declarar cristão, o princípio básico de um cristão, ao que me consta, é a mansidão do espírito, é a humildade, é a alegria, é a sabedoria. Esses são dons do espírito. Essa é a maneira de agir de um cristão. Um cristão não afronta, um cristão não é intolerante, um cristão não é grosso, um cristão não usa palavras de baixo calão. Isso, em tese, para mim, é o que eu ouço falar dos pastores, os bispos que eu conheço, que dizem como é, na sua pregação, que deve proceder um cristão. Um cristão é manso, é humilde. Um cristão não fala bobagens, não ofende o espírito. Mas não parece ser o caso de Jair Bolsonaro. Ele se proclama cristão, foi batizado nas águas do Rio Jordão. Quando acontece o batismo nas águas para os evangélicos, renasce uma nova criatura. Eu não vi nenhuma nova criatura renascendo das águas do Rio Jordão a partir do batismo de Bolsonaro. Ao contrário, é a mesma velha criatura. O que ele fez foi um banho, uma imersão. Aliás, é preciso tomar banho de vez em quando e parece que eles fizeram isso com ele, deram um banho nele, só isso. Quando você emerge das águas, emerge uma nova criatura. Então, quando ele declara nesta marcha para Jesus que a lei foi feita para a maioria, ele está um pouco equivocado. De saída está um pouco equivocado. As leis não são feitas para a maioria, as leis são feitas para os cidadãos, para a sociedade, para reger a vida em sociedade, não para a maioria e a minoria que se dane. É para proteger os direitos de todos os cidadãos, para que vivamos em harmonia e paz. E ele diz, mas nós somos tolerantes. Nós somos cristãos, mas aceitamos as outras religiões, aceitamos as outras pessoas. Não é bem assim. Uma lei feita para a maioria, por exemplo, nos remete, por exemplo, ao reino da Espanha, ao reino da França, ao reino da Inglaterra, por volta de 1500, onde as leis eram feitas para maiorias, cristãs ou protestantes, o resto que se danasse. E não é bem assim, nós tivemos conquistas e avanços da sociedade gigantescas nos últimos séculos. As leis são feitas para regular a sociedade e para proteger os direitos dos cidadãos, de todos os cidadãos, indistintamente. E aí já reside um equívoco do Jair Bolsonaro. Mas o segundo grande equívoco é que ele comenta sobre ele ter falado sobre o cocô um dia sim, um dia não. Ele disse, eu fiz uma brincadeira, agora todo mundo levou isso a sério. O senhor não pode fazer brincadeira, seu Jair. O senhor não é um comediante, o senhor não é um humorista, deixa isso para mim. Quando eu digo que nós estamos fora do lugar, está o senhor tentando fazer piada e eu tentando fazer comentários políticos. Então o senhor cuide da política que eu cuido do humor.
Senão um tira a profissão do outro. Senão amanhã depois eu serei candidato a presidente da República, que é meu direito, como comediante e como humorista, tirando o lugar dos políticos profissionais. O senhor não fez uma brincadeira, o senhor foi de uma grossura sem par. As palavras que o senhor disse não podem estar na boca de um presidente de uma nação. Porque o senhor não é humorista profissional, não é comediante, não tem noção, não consegue diferenciar humor de grossura. Não consegue diferenciar elegância de escrotidão. E o senhor não falou brincando, não fez uma brincadeira. O senhor fez um desafio. O senhor usou de uma coisa extremamente grosseira para desafiar o senso comum. Olha, se vocês pararem de fazer cocô todo dia, já ajuda muito o meio ambiente. Que é isso? Isso leva a quê? Isso leva a que compreensão? Como isso chega no mercado internacional, na proteção da Amazônia? O senhor é presidente, o senhor não é comediante, não é humorista. O senhor diz coisas estapafúrdias. Pensa que é humor, mas é o chamado humor da grade de condomínio. Daquele pessoal que fica na grade do condomínio tomando cerveja de domingo, machista, falando bobagens. O César Maia fez parte da turma da grade, do Novo Leblon, no Rio de Janeiro. Eu vivi lá, eu sei bem o que era a turma da grade. É um bando de homens reunidos, rindo, contando piadas, sem nenhum compromisso. Mas o senhor tem um compromisso com a nação. O senhor tem um compromisso com todos os brasileiros. O senhor diz que quer proteger a inocência das crianças e vai a público dizer faz cocô um dia sim, um dia não, tá ok? Como é que as crianças ouvem isso? Então, vamos botar as coisas no lugar certo. Eu prometo ao senhor que se o senhor parar de tentar fazer piadinhas com coisas sérias deste país, eu também paro de tentar fazer comentários políticos e as coisas vão voltar para o seu lugar, vão deixar de ser ambíguas. Se os militares voltarem para os seus quartéis e não para os cargos civis que estão ocupando, se as coisas todas voltarem aos seus lugares, porque elas estão começando a ficar seriamente fora dos lugares. E quando as coisas ficam fora dos lugares, nós passamos a ter um ambiente esquizofrênico, um ambiente de outra dimensão, um ambiente de Alice, no País das Maravilhas, um ambiente de loucura, onde um chapéu não é só um chapéu, onde um charuto não é só um charuto, e onde um ser humano não é só um ser humano. Então eu não podia deixar de comentar isto, porque há coisas que nos impactam, nos levam a comentar, nos levam a falar, sobretudo a quem tem uma vida cultural. Quando o senhor diz, quem tem menos filho tem mais cultura, eu sou uma exceção, o senhor está tentando fazer outra brincadeira. Mas é preciso que todo mundo reconheça que o senhor é curto de inteligência, que o senhor não tem cultura, para a gente poder rir disso. Ele está criticando a si mesmo. Mas isso é próprio, isso é maneira de fazer de humorista, de quem é profissional do humor, da comédia. O senhor transformou-se em 7 mandatos em profissional da política e, como presidente da República, em profissional da política. O senhor não pode viver de piadinhas. E se tiver de ter bom humor, que seja elegante, fino, como manda o figurino dos bons comediantes e dos bons humoristas. O bom humor é feito com elegância e finura. O humor não é feito com grossura, como alguns novos humoristas que surgem no país acham que estão fazendo humor, quando na verdade estão fazendo agressividade, grossura, escrotidão. É essa a minha mensagem de hoje para todos que me veem e que me assistem. Uma boa semana! Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.